me pudesse ouvir. Tenho muito pra contar, dizer que aprendi, mas quem sabe sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razão para viver. Você é algo assim, é tudo pra mim, é como eu sonhava, baby. Você é mais do que sei, é mais que pensei, é mais que esperava, baby. Sou feliz agora, não vá embora, não. Não, 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 não. Não sei por que você se foi, quantas saudades eu senti, e de tristeza vou viver. Aquele adeus não pude dar, você marcou a minha vida, viveu, morreu na minha história. Chegou a ter medo do futuro, da solidão que minha porta bate. E eu gostava tanto de você, gostava tanto de você. Mas quem sabe sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razão para viver. Ver ao menos um motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Igniscast. Como é que vocês estão? Tudo bem? Igniscast de número 3. E hoje um programa bem diferente, com um cantor. Eu já vou apresentar ele, mas primeiro vamos para os nossos patrocinadores, tá? UPA do Mano, né? Aqui que está aparecendo na nossa tela, um novo conceito em mercado para quem é aqui de Dionísio Cerqueira, de Barracão e quer fazer o seu pedido, né? Entre em contato com o pessoal, eles fazem delivery. Lá tem de tudo, gente, tem de tudo. O que não tem, eles vão atrás, eles conseguem para ti. Tem a Webcom, agência digital, que é o pessoal que cuida da parte visual, nossa, né? A parte visual do Igniscast, tá? Então, o que você precisa dessa parte visual, pode chamar o pessoal. Cinecom, agência produtora, trabalha na parte de vídeos, na parte de produção audiovisual, transmissões ao vivo, tudo que você precisa, imagens aéreas, fotografia, também é um mundo de opções. Não esqueça, acesse o nosso canal Igniscast e o cortes oficial do Igniscast está aparecendo na tela aqui. E também para você que quer e deseja ser um dos patrocinadores desse programa, entre em contato com a gente, entre em contato conosco, tua marca pode estar aparecendo aqui nessa TV. Vamos lá, meu nome é Eric e eu sou o apresentador desse programa maravilhoso. E já no terceiro episódio no terceiro episódio, a gente já tá em clima de festa, a gente já tá diferente, já começou totalmente diferente. A gente foge dos padrões totalmente. Quem tá comigo hoje é Augusto Lima,
que veio lá da cidade de Portão, Rio Grande do Sul. Assim como no último episódio nós trouxemos o pessoal que veio de fora também, não é aqui de Barracão, Augusto também não é de Barracão. Deu à tona que ele tá aí, tá nos parentes dele, ele já vai contar um pouquinho mais, e ele tá por aqui. Augusto Lima é cantor, compositor e muito mais. Conta pra nós aí quem que é o Augusto Lima. Seja bem-vindo, primeiramente, aqui. Obrigado, Eric. É sempre um prazer estar aí. É a segunda vez já que eu tô contigo no podcast. E, cara, Augusto Lima é um cantor, compositor gaúcho, né? Eu sempre gostei muito de cantar, de tocar, desde de criança, né, cara? Sempre fui fissurado em música. E minha mãe, quando eu era pequeno, cantava no coral, até quando ela estava grávida de mim, né? Ela cantava no coral. E depois de um certo tempo, eu comecei a ir junto nos ensaios e escutava eles cantando e repetia quando chegava em casa. E desde ali, o maestro do coral na época falava que eu ia ser cantor. Então eu sempre fui cantor, eu não me tornei cantor, né, cara? Sempre fui, sempre gostei Já muito nasceu disso. cantor na veia, Sempre músico gostei na disso. veia também. Que massa, cara. Como é que é o teu dia a dia, assim, cara, uma vida normal? Ou a tua vida é música? Cara, eu vivo música, mas não vivo de música, né? Eu também sou vendedor de carros, eu trabalho na Autoconfiança Veículos e Náutica de Capela de Santana, cidade que fica ao lado de Portão, onde eu moro, né? E, cara, eu gosto muito também desse ramo do automóvel, porque o automóvel também, desde criança, foi uma paixão minha. Eu sempre gostei de Hot Wheels, tinha uma coleção enorme, coisa. Então, sempre foi uma paixão. Mas o que eu mais gosto de trabalhar lá é porque a galera que trabalha comigo é músico. O meu chefe, ele é músico, ele é meu empresário também na carreira musical. Ele é baixista, é percussionista, um baita produtor, o cara tem um ouvido absurdo. Fora do normal. Não, ele é fora do normal. Ele é o único que, quando eu posto um vídeo cantando, ele chega em mim e fala assim, tava errado isso ali, Pia. Você me tornou. Vai estudar, guri. Ele vem, puxa minha orelha e fala, vai estudar, tá fazendo cagada. Ele é esse tipo de empresário, assim, né? Uhum. Mas o que eu gosto pra caramba, cara, porque eu achei que eu nunca ia conseguir trabalhar fora da música, que eu passei alguns anos trabalhando em loja de instrumentos e tal, né? Mas o que eu gosto dali é que, como eles são músicos, a gente tem essa energia. A gente tem os instrumentos lá Energia, na loja vivência, montado. vibe, né? É A totalmente gente tem diferente. lá na loja montado contrabaixo, bateria, violão. Então, sempre que dá uma folga, a gente se reúne tudo no canto da loja, pega os instrumentos e faz um som. Às vezes tem até cliente, que eu já vendi carro para um cliente, ele sentou lá e a gente ficou tocando violão e cantando. Caramba. Totalmente diferente a experiência que vocês oferecem pro cliente também, né? Cara, é diferente, mas é coisa que a gente gosta. Acho que músico chama música. A gente sente quando... Cara, é sério. Eu vou atender um cliente e quando eu vejo que dá uma sintonia, Uhum. que a gente se entendeu bem, a gente vai conversando e eu descubro que o cara é músico também. Sempre, cara. Sempre. Pra quem não conhece, eu também sou músico, né? Pra quem não conhece, pra quem não sabe, eu curto muito essa parada aí. Sou batizado por música. Mas vocês não vão me ouvir cantar muito, muito logo, não. Eu acho que tu tinha que cantar, só acho. O Augusto, toda vez que veio aqui, as 2 vezes que ele veio, no caso, né? Ele falou, quero te ouvir cantar. A primeira foi ao vivo, né? Hoje já é uma gravação, pelo fato de que ele tá em viagem com a família, né? E ele aceitou prontamente. Entrei em contato com ele, aceitou prontamente e tá aqui, tá? Então, não esqueça, dá uma valorizada aí no like, dá uma compartilhada pro pessoal que curte música aí que você conhece. E hoje nós vamos falar muitas coisas. Eu quero bastante conhecer mais a tua história. Por mais que eu conheça um pouco, por mais que eu também tenho aquela vontade de perguntar coisas técnicas Sim. sobre música, pelo fato de eu ser músico, né? Eu vou te fazer algumas perguntas relacionadas mais ao dia a dia. E ele também vai tocar algumas músicas para nós. Ele já iniciou tocando música. Então, é realmente um episódio totalmente diferente. Eu já te perguntei quem que é o Augusto Lima e como que é o seu dia a dia. E eu quero te perguntar agora, Augusto, onde que você nasceu? Onde você cresceu? Como é que foi a tua trajetória até aqui? Cara, eu nasci e fui criado em Portão, né? Minha família toda é dali, minha mãe é dali, tudo mais. E quando eu tinha em torno de 11 anos de idade, minha mãe se casou com meu padrasto e a gente se mudou
para uma cidade que dá uns 40 quilômetros de Portão, se chama Tupandi. E daí lá foi muito importante a minha vivência nessa cidade, porque foi onde eu me criei dos 11 até os 18, que é um período muito importante, é onde a gente se forma como pessoa, né? Sim. E aquela cidade me ajudou muito também na questão de ser músico, porque lá eles tinham aulas gratuitas de arte, seja a arte que tu quisesse. Eu fiz aulas de violão de graça, fiz aulas de teatro de graça, fiz aulas de canto lá de graça. Então isso me incentivou muito, sabe? Eu queria tocar violão, quando eu morava em Portão eu tinha que pagar. Não lembro quanto que era, porque eu tinha uns 10 anos, né? Daí eu acabei não fazendo. Querendo ou não, você hoje é fruto de Tupandi, digamos assim. Exato. Eu acho engraçado que aquela vez que eu participei no programa Revelações Brasil, da TV Aparecida, saiu no jornal de Tupandi, músico tupandiense, vence concurso na TV, não sei o quê. Aí saiu no jornal de Portão, músico portonense, vence. Saiu a mesma matéria e eles mudaram só o nome da cidade. E foram lá no Ctrl-C e no Ctrl-V. É meio híbrido, eu sou das duas cidades. Mas Tupandi me formou como músico, porque até quando a gente começou a fazer aula de violão e tudo mais, a gente teve a brilhante ideia de fazer uma banda. Isso aí eu acho que eu já devia ter uns 13 anos por aí. E daí a gente não tinha onde ensaiar, não tinha equipamento de som, não tinha nada. Eu cheguei na secretária de cultura lá da cidade e pedi para ela uma sala de música que tinha no centro de eventos, que estava abandonado, ninguém tocava. Pedi para ela se ela não deixava a gente ensaiar lá, depois da aula. A gente pegava a chave lá depois da aula e depois entregava. Aí ela liberou, deixou a gente tocar, até que ela nos chamou, ofereceu se a gente não queria um professor para acompanhar a gente nos ensaios, contratou um professor e fez um projeto de bandas na cidade. E daí começou a ter mais bandas, assim, a gente ensaiando ali, acabou criando esse projeto onde teve mais bandas que foram tocando, e daí a gente começou, que nem tinha a feira do livro que eles faziam, a gente tocava nas feiras do livro. Caramba, apoio total. Foi um apoio total, eles botaram a gente pra tocar em tudo, e inaugurar um quebra-mola a gente tinha que tocar. E qual que era a música? Cara, qualquer coisa. A gente tocava bastante rock gaúcho nessa época. Cara, que bacana. Que bacana a partida do pessoal da cidade mesmo, né? Nesse projeto de cultura. Muito importante, assim. Foi um apoio muito importante mesmo. Porque incentivou toda uma galera, sabe? Não foi só eu, foi um monte de gente, assim. Praticamente uma geração. Cara, um dos caras que faziam essa aula comigo lá, ele se tornou professor de música, estudou e agora ele é professor do município de música, sabe? Pra continuar o projeto. Pra continuar o projeto. Ele tá tocando esse projeto. E ele estudava com nós, ele era guitarrista de uma outra banda desse mesmo projeto. E isso eu acho muito massa, sabe? Porque agora ele é professor da minha irmã, eu tenho uma irmã pequena, de 8 anos, e ele é professor dela e incentiva ela na música. Então aquilo nunca vai acabar. Caraca, que bacana pessoas com essa visão, né? Massa demais. E pelo menos aqui na nossa cidade eu não tenho conhecimento se existe um projeto assim. A gente mora aqui, que nem estava te falando antes, Barracão é aqui, Dionísio é ali, né? Às vezes cai a luz, tu olha pro lado e tem o vizinho tá com a luz acesa, mas tu fica pensando, cara, como? Ele vai ver Dionísio, né? Eu acredito que em Barracão mesmo tenha um projeto. Em Dionísio, eu não sei. Mas eu também, a minha história como músico também, eu fui bastante ajudado por alguns professores que no caso não era o município que contratava, né? Mas sim a escola teve alguns projetos. Mas enfim, a entrevista hoje é com você. O podcast é com você. Mas eu acho que também essa questão é que, como eu não conheço muito aqui, eu não sei quantos habitantes tem Barracão e Dionísio, mas só de passar eu vejo que é uma cidade muito maior do que é Tupandi. Tupandi é uma cidade com 4 mil habitantes. Uhum. Então eu acredito que seja mais fácil disponibilizar um projeto desse. Porque na minha turma devia ter 10, 12 alunos. Sim. Tanto pagar um professor para 12 alunos é uma coisa. Agora pagar professor para, não sei, não faço a mínima ideia de quantos habitantes tem aqui, mas com certeza teria muito mais do que isso, entende? Sim. Eu acho que isso também olhando para esse lado, a cidade é muito pequena lá, muito pequena. Todo mundo se conhece e tal, então é mais fácil. Portão agora tá tendo alguns projetos assim que a prefeitura tá dando aula de graça em alguns pontos da cidade. Com alguns professores também muito bons e tal. Eles estão começando com
com isso, porque até então tu tinha que pagar em torno de 120, 130 reais mensais para ter aula, né? Sim. E para mim o que ajudou muito, além da música, foi a questão do teatro, que eu aprendi a dominar palco. Eu era muito tímido, tinha medo de falar em público, tinha medo de tudo. Tinha tímido pra caramba, assim. E depois de fazer o teatro, eu aprendi a dominar o palco. E querendo ou não, esses projetos, eles são de grande valia também para tirar essa juventude, o pessoal, o adolescente, do mau caminho, né? Ah, com certeza. Evitar que talvez entre para um caminho que a gente nem gosta de estar citando. Mas é verdade. Mas isso é muito importante. Augusto, além do violão, tu toca algum outro instrumento? Eu toco guitarra, toco baixo, toco ukulele, carrom, arranho muito pouco no teclado. O meu forte, na verdade, sempre foi cantar. Sim. Os instrumentos eu toco, violão toco mais forte, assim, mas de resto eu aprendi bastante, porque como eu trabalhava em loja de instrumento, eu passava 8 horas por dia rodeado de instrumento musical. Aí não queria fazer a limpeza do violão que o cara trouxe, tu ia tocar. Aí eu ia tocar. Então ali eu aprendi muita coisa, cara, porque é difícil tu conseguir vender um instrumento sem tu saber tocar. Sim. Por isso que eu comecei a arranhar um pouco de tudo. Porque eu ia mostrar pra alguém, eu tinha que pelo menos fingir que eu sabia do que eu tava fazendo, entendeu? Aprendi uma música numa viola, aí o cara vinha olhar a viola, pegava, tocava, o cara, mas tu toca bem, né? Daí no outro dia ele vinha, tu tocava a mesma música. Exatamente. Se ele pedisse pra tocar outra, era só aquilo ali. Mas aprendi isso aí bastante justo por isso. E até nesse projeto que eu te falei antes, que a gente tocava em banda, lá também eu aprendi a tocar baixo. Porque eu comecei a fazer aula de violão e eu avancei muito rápido. Sim. Eu tinha facilidade no que aprendizado. a turma, como era gratuito, era um professor para todos os alunos ao mesmo tempo, né? Não era individual as aulas. Então era um professor que dava aula para uns 8 alunos naquele momento, depois tinha outra turma. E eu comecei no iniciante, acho que deu um mês eu passei para intermediário, aí eu passei já para mais avançado. E ainda eu ficava com tédio na aula, porque ele estava ensinando o que eu já sabia. Sim. E daí ele passou eu para tocar baixo. Não tinha mais nada, vai tocar baixo. Vai tocar baixo. Aí eu comecei a tocar baixo para acompanhar. Caraca. Por que tu fez essa escolha de tocar em si violão como teu instrumento principal? Acho que muito por causa da minha mãe. Minha mãe toca violão. Tua mãe toca violão. E daí, desde pequeno, eu via ela tocando. Minha mãe sempre tocou na igreja, né? Nunca tocou fora da igreja. E daí eu sempre via minha mãe tocando na igreja, violão e tudo mais, e eu gostava muito de ver ela tocar. E eu sempre queria aprender, porque, como eu disse, como eu via ela tocando, eu tinha necessidade de tocar violão. Nenhum outro instrumento me chamava atenção quando eu era pequeno, só violão. Caraca. E daí ela pegou, me deu um violão, tentou me ensinar umas notas, aprendi umas 4 notas assim, mas a minha mãe aprendeu a tocar sozinha. Então ela não tinha didática para conseguir me ensinar. Ela sabe tocar, se tu largar um violão na mão dela, ela sabe tocar, mas se pedir para ela mudar um tom de uma música, ela não sabe, porque ela não estudou teoria, entendeu? Sim. Ela aprendeu sozinha na prática. É que acontece muito hoje com o pessoal mais antigo, né? Ela toca tri bem, cara, toca tri bem, mas como eu te disse, daí ela não conseguiu me passar esses ensinamentos. Sim. Assim. Então, logo depois que ela começou a me ensinar, eu tinha uns 10 anos. Quando eu tinha 11, a gente se mudou para Tupandi e daí foi onde eu fiz a aula gratuita. Aí também, cara, quando eu comecei a fazer a aula, por mais que eu gostava do violão, eu tocava só na aula. Tava aprendendo rápido, mas tocava só na aula. Não chegava em casa, largava o violão e já era. Ia pro videogame? Eu ia jogar Minecraft. Ia jogar Minecraft. Aí na época eu conheci uma guriazinha lá e tal, e daí foi por causa disso que eu comecei a me focar pra caramba no violão, e depois que eu aprendi aquilo ali mesmo, que eu consegui dominar mesmo o instrumento, daí foi paixão. Sim. Daí eu não larguei mais. Um pouquinho depois eu peguei guitarra. Foi quando eu tive uma época bem de roqueiro, assim, que eu só escutava Guns N' Roses e tudo mais. Aí comprei uma guitarra também, comecei a tocar. Foi minha bisavó, cara, que me deu minha primeira guitarra e um amplificador. Caraca. Me levou na loja, mandou escolher, pagou e levou pra casa. Então tu já tem um certo apoio da família. Total. Já veio praticamente de berço, né? Essa minha bisavó também foi uma das primeiras pessoas que viu que eu ia ser cantor. Porque quando eu era pequeno, eu lembro disso, que ela me dava R$2 pra mim cantar pra ela.
Ela botava disco de vinil, botava lá Pavarotti, Andrea Bocelli e tal, e ela queria que eu cantasse igual. Não igual, né? Queria que eu cantasse em cima do que eles estavam cantando. Sim. E daí ela pegava e me dava R$2 pra eu fazer isso. E eu ia lá e cantava felizão, só pelos 2 pila, né, cara? Caraca, mano. Uhum. Que história, mano. Que... Ela via as crianças na TV cantando, ela dizia, tu tem que se inscrever e ir lá. Tu tem que ir lá cantar na TV, eu quero te ver cantando na TV. Sempre falou isso quando eu era pequeno. Nunca vou esquecer. Tu falou agora há pouco ali, contando a tua história, que você participou de um programa na TV, né? Sim. Você participou de um programa na TV Aparecida, foi? Teve um pessoal aqui de Barracão também que né, acho que foi nessa última edição. Não lembro se você participou nessa última, qual que foi? Eu fui na última, mas na última não teve ninguém que era daqui. Então foi na penúltima. Eu sei que eles ficaram entre os primeiros, não lembro se eles ganharam ou não, enfim. Mas você se destacou lá, né? Você ganhou a gravação da tua música autoral. Na gravação, na verdade, da minha música autoral foi de um outro concurso que eu venci daí. Esse concurso que eu ganhei a gravação da minha música autoral foi uma produtora chamada TGM Records, que eles são de Chicago, nos Estados Unidos. E um dos fundadores dessa produtora, ele é paulista. Mas ele mora lá em Chicago porque ele estava estudando lá produção musical, né? E lá eles são muito fortes. E eles vieram para São Paulo para abrir uma filial deles aqui também. Eles queriam achar artistas brasileiros para lançar o nome da produtora aqui. Então eles fizeram um concurso onde a gente tinha que mandar uma música autoral que nunca foi produzida nem nada. Tinha que ser fresquinha assim. Para concorrer à gravação. Então foram em torno de 900 pessoas que se inscreveram. E daí eu fui o vencedor. Daí eu fui lá para São Paulo e ganhei toda a minha gravação. Aí foi, acho que 2 meses depois que eu fui chamado pro Revelações Brasil da TV Aparecida. Daí tu já tocou e já cantou a tua música autoral? Não me deixaram. Não deixaram? Não deixaram. Cara, até isso foi engraçado. Que quando eu tava em casa, bem tranquilo, minha avó me ligou. Minha avó falou assim... eu tava olhando a TV aqui, a TV Aparecida, e apareceu que eles estão fazendo um concurso pra cantor. Só que acaba amanhã a inscrição. Pega e manda a tua inscrição lá. Aí eu, vou mandar, né? O que custa? Peguei o violão, pedi pra cliente gravar, peguei, toquei minha música e mandei. Sim. Cara, não li regulamento, não li nada, só peguei e toquei. Só mandou. Mandei. Aí deu uns 3, 4 dias, me ligaram da TV Aparecida, dizendo que eu tinha sido selecionado pra participar do programa e tudo mais. Daí a moça da produção pegou e falou pra mim assim, Augusto, eu só preciso que tu mande outra inscrição, porque não pode ser música autoral, tá escrito no regulamento. Tem que mandar uma outra. Aí eu fui lá e gravei uma outra inscrição. Só que eu acho engraçado, cara, que tinham 10 mil pessoas inscritas. Eles selecionaram 45. E eu fui um dos 45 que foram selecionados. Só que eu, por certo, não deveria nem ter ido. Porque eu mandei uma música que não podia. E você foi... E eles me deram aí, tipo, meio que uma segunda chance, tá ligado? Pra poder participar. A pessoa que tava escolhendo foi com a tua cara. Falou, olha... Eu acho que foi com a minha cara. E eu gostei. Eu acho que foi com a minha cara. Tem que ligar pra ele. Porque ela me ligou e falou assim, cara, manda outra inscrição rapidão. Aí eu cheguei em casa, gravei Pro Dia Nascer Feliz do Cazuza e mandei. Caraca, mano. Que oportunidade, né? Uma oportunidade... Eu digo oportunidade que é uma facilitadora de caminho. Não digo que foi sorte. Demais. Foi oportunidade, né? Foi. Muita gente confunde e fala que a gente tem sorte, normalmente. Os músicos têm sorte. Deus, né, cara? Mas às vezes também, claro, Deus, mas também se a gente não fizer a nossa parte, né? Não, com certeza. Como pessoa, estudar. Que eu tenho minha filosofia de que quando a gente está trabalhando para que algo aconteça, parece que o universo conspira ao favor daquilo acontecer. Sim. Se tu tá te esforçando, tu tá tentando melhorar, tu tá batalhando, tá correndo atrás daquilo, tá fazendo as teu portas máximo. vão se abrindo para te ajudar também. Sim. Eu tenho fé que Deus ajuda a gente nos caminhos, mas que Ele não vai te guiar. Ele não vai falar assim, cara, tu tem que ir por aqui. Não, Ele tá lá para te ajudar. Se tu escolher o caminho errado, Ele vai estar contigo. Mas se tu escolher o caminho certo, Ele vai te ajudar, vai abrir as portas. Isso para mim foi uma porta que abriu. Eu tava me esforçando pra caramba. A gente tava numa pandemia quando eu fui, né? Sim. E a minha banda acabou porque eles não queriam ensaiar sem ter show. Você já tinha uma banda antes do... Tinha. Quantas bandas tu
tu teve? Ixi. Nossa Não tem, senhora. não tem uma conta específica. Cara, não... Assim, as que deram certo. Vocês faziam Cara, show. que deram certo, assim, que a gente fez show antes desse esquema todo aí da TV e tudo mais, tirando agora Augusto Daniel, que a gente tem banda e tudo mais, deve ter tido umas 4 Caraca. que chegou a dar certo, Sim. assim, o resto... Mas a última, antes da pandemia, a gente tava com uma banda muito boa. Que os caras são meus amigos até hoje, a gente não brigou nem nada, mas como tinha pandemia e nenhum deles sonha em viver de música, É só era hobby. um hobby. Um tá estudando medicina, outro trabalha na prefeitura, sabe? Todos eles têm um trabalho que é aquilo ali que eles querem viver. Não julgo cada um, né? Mas o meu sonho sempre foi viver de música. E aí quando entrou a pandemia, eles não queriam mais ensaiar sem sentido, sem ter som. Sim. E eu não, eu levantei a cabeça e falei, não, vou continuar tocando. Sentei, continuei ensaiando, continuei escrevendo, continuei compondo, continuei correndo atrás. Tudo Tu que não era concurso desistiu, eu mandava, não? não. Não. Bem pelo contrário, comecei a lutar mais. Foi mais motivador. Por um lado, foi Sim. motivador. Que bacana, cara. E como é que foi aquela situação ali que a gente passou pela pandemia? Como é que foi o teu dia a dia como músico? Afetou muito? Teve muita dificuldade? Eu sei que aqui, pelo menos em Santa Catarina, eu não sei, posso estar falando coisa errada aí, mas eu sei que aqui em Santa Catarina teve uma lei aprovada, alguma coisa aprovada que dava um auxílio, não sei se é emergencial, alguma coisa para pessoas que viviam da arte. Como é que foi? Se encaixou para ti? Ou... Não. Financeiramente foi bem difícil a fase, porque a gente estava tendo muito show antes da pandemia e eu estava quase parando de trabalhar. Sim. No meu emprego na época, né? Porque eu estava ganhando mais tocando do que trabalhando todo dia. E eu só não parei porque meu pai sempre dizia pra mim, cara, não, continua trabalhando, porque se tu parar, tu vai fazer o que durante o dia? Tu vai ficar em casa coçando o saco? Então vai trabalhar. Pelo menos tu tem uma segurança. Do pai, né? E graças a Deus, cara, porque foi 2 meses e estourou a pandemia. E daí eu perdi todo aquele dinheiro de shows que a gente ganhava, eu perdi total. Aí financeiramente foi muito difícil. Mas eu acredito que musicalmente, pra mim, essa fase foi muito importante e muito boa. Porque foi uma fase que a gente parou com aquela rotina de show e eu comecei a olhar pra mim como músico. Foi onde eu consegui compor muita coisa. Eu escrevi basicamente um EP inteiro durante a pandemia. Eu consegui aprimorar. Tanto que na pandemia foi que eu ganhei esse concurso de composição, foi na pandemia que eu fui cantar na TV. Tipo, minha carreira mudou completamente. Eu era um cantor de barzinho antes da pandemia, depois da pandemia eu era um cantor que tinha que cantar na TV. Cara, totalmente de um extremo ao outro. Mudou pra caramba. Apesar de não ter aqueles shows que a gente tava, o que me penou bastante foi eu ter dado essa mudança na minha carreira e não ter tido shows pra ter, como é que eu vou te dizer, cara, experiência em palco, vamos dizer assim, sabe? Eu tava num outro nível como cantor, mas não em palco. Isso me pesou bastante, porque se tu tá numa crescente e tu vai fazendo shows, tu vai aprimorando. E isso foi bem difícil, assim, agora que tá alinhando as coisas, sabe? E que agora voltou a andar. Cara, que bom, que top. Cara, vamos de música? Agora eu vou tocar um dos artistas que eu mais curto, cara. E também é gaúcho. Seu Antônio Armando. Bate. Mais conhecido como Armandinho. Talvez não seja nessa vida ainda, mas você ainda vai ser a minha vida. Então a gente vai fugir pro mar. Eu vou pedir pra namorar. Você vai me dizer que vai pensar, mas no fim vai deixar. Talvez não seja nessa vida ainda, mas você ainda vai ser a minha vida. Sem ter mais mentiras pra se ver, sem amor antigo pra esquecer, sem os teus amigos pra esconder. Pode crer, tudo vai dar certo.
Ué, barulho, sou pescador, sonhador. Vou dizer pra Deus nosso Senhor que tu és o amor da minha vida, pois não dá pra viver nessa vida morrendo de amor. Oi, oi, talvez não seja nessa vida ainda, mas você ainda vai ser a minha vida. Uma abelhinha vai fazer o mel, estrela d'alva vai pintar no céu, e o vento certo vai soprar no mar. Rodoiar, tudo vai dar certo. Ué, barulho, sou pescador, sonhador. Vou dizer pra Deus nosso Senhor que tu és o amor da minha vida, pois não dá pra viver nessa vida morrendo de amor. Ué, barulho, oh, sou pescador, sonhador. Vou dizer pra Deus nosso Senhor que tu és o amor da minha vida, pois não dá pra viver nessa vida morrendo de amor. Pois não dá pra viver nessa vida morrendo de amor. Caraca, mano, que vibe. Que vibe boa, cara. Vibe boa. Augusto, quando que de fato você começou realmente a cantar? Tipo, que foi o teu início, assim? Você já me contou que tu era patrocinado por tua avó, com os 2 contos lá, e tu não cantava por cantar, gostava do dinheiro, né? Gostava dos 2 pila. Dava pra comprar bastante chiclete quando chegava na escola. Depois eles instalaram as câmeras, né? É brincadeira. Cara, mas como eu te falei, eu sempre, desde pequeno, fui incentivado na música, porque a minha avó, a minha tia-avó, a minha mãe, elas cantavam em coral. Então minha família sempre foi de cantores, assim, né? Mas eu sempre tinha vontade de cantar no coral, porque eu ia junto com eles no ensaio. Quando eu era criança, eu ficava correndo embaixo das mesas e tal, escutando, e chegava em casa e cantava. Dormir nos bancos? Nunca fez isso? Alguma vez. E chegava em casa e cantava as músicas que elas estavam cantando no coral e tudo mais. E eu sempre tive vontade de cantar no coral de Portão. Mas tinha que ter uma certa idade, até pela mudança de voz e tudo mais. Daí quando eu tinha 15 anos, eu fiz um primeiro teste no coral e o maestro que estava naquela época falou que Sim. eu não seria cantor, que não era pra mim, e disse que não. Caraca, um banho de água fria. Demais, assim. E daí trocaram logo em seguida, assim, não ficou muito tempo, trocaram de regente. E veio um cara que se chama Newton Macedo, que ele era um maestro sem igual, assim. Ele era mestrado em música, tinha feito mestrado na Suíça, então era um cara muito estudado, totalmente fora da curva. Ele era presidente da Associação de Corais da América Latina. Nossa, cara. Pra ver o grau do cara, assim, né? E daí eu fui fazer o teste com ele. E daí ele olhou pra mim e falou: tu tem uma baita de uma voz, só precisa ser lapidado. E daí ele começou a me potencial ensinar. enorme. Ele me pegou como pupilo dele, assim. Me abraçou e falou: agora tu é meu, vem cá. Caraca. E começou a me ensinar a cantar. E daí, eu sou barítono. Pra quem não entende, eu vou explicar só um pouquinho assim por cima. No coral a gente canta 4 vozes: soprano, contralto, tenor e baixo. Soprano, agudo feminino, contralto, grave feminino, tenor, agudo masculino, baixo, grave masculino. Aí ele me falou desde o início que eu era barítono. E eu alcançava tanto grave quanto agudo. Mas como não tinha baixo nenhum no coral, ele me colocou como baixo. Na época devia ter umas 30 e poucas pessoas e eu era o único baixo. Caraca, a responsabilidade. Era demais. E daí ele teve que me ensinar a projetar a voz longe, sabe? A carregar bem a voz, pra dar pra ouvir bem o grave.
A gente tinha que cantar umas músicas assim que era um gravizão lá embaixo e eu tinha que fazer soar tanto quanto tinha 15 soprano, quando tinha 12 contralto e 10 tenor e só eu no baixo. Realmente um desafio Era enorme. enorme. Mas ele era um baita no professor e me ensinou a cantar. E tanto que eu lembro que a gente foi fazer um festival numa cidade do interior do Rio Grande do Sul. E eu tava como solista de... Meu Deus. Sole Mio. Que é ópera, né? Começa... Que bela coisa na giornata sole. Era bem postadão, assim. E eu fui fazer esse solo. E daí depois veio um regente me elogiar. E esse regente era o que falou que eu não ia ser cantor. Só que ele não lembrava de mim. Caraca, aí eu olhei pra cara dele. Eu olhei pra cara dele e falei, então, cara, eu sou o neto da Isabel que tu não deixou cantar no coral, que falou que não servia pra cantar. Aí o Newton, que era o regente na época, tava do lado, ele olhou e falou assim, só precisava de um professor bom. E pronto, matou o cara ali, né? E esse Newton, ele é falecido ou ele ainda dá aula? A gente perdeu ele no Covid. Por Covid. Bem no início da pandemia, ele foi uma das primeiras mortes que teve, assim, pelo menos de pessoas conhecidas minhas, ele foi o primeiro. Que triste. Logo nisso. Cara, foi um momento muito triste, assim. Mas eu lembro de muitos momentos bons com ele e isso faz com que ele esteja aqui ainda, sabe? Eternizado. A gente foi cantar num festival lá na Bahia, em Salvador. Era um festival internacional de coros, né? E o Coral de Portão tava lá representando o Rio Grande do Sul. E, cara, aquela foi uma das melhores experiências que eu tive em canto coral. Até porque, cara, pra te ver como esse cara que eu falei, o Newton, ele era totalmente reverenciado, teve 3 corais que cantaram e fizeram homenagem pra ele. Nossa. Porque era arranjos dele. Sim. Todos os arranjos que a gente cantava era tudo dele. Ele não pegava arranjo pronto, ele fazia. E daí... A gente até tava conversando antes fora das câmeras. Uma das experiências mais legais assim foi quando a gente cantou numa igreja lá em Salvador, na Cidade Alta, que a gente cantou numa igreja que tinha um teto de ouro. E era projetado, o lugar que a gente cantava ali, era projetado para os corais cantar na época que tinha as missas lá, né? Para toda a catedral escutar. Então tu cantava lá em cima e as pessoas escutavam lá embaixo, lá no fundo, te escutavam perfeitamente. A acústica, o ambiente a acústica era totalmente projetado numa tecnologia absurda, numa coisa que foi feita, sei lá, 500 anos atrás. A tecnologia para calcular, né, como é que o pessoal pensava, né? Cara, eu nunca entrei em uma catedral com um teto de ouro. Isso é uma coisa bem, bem diferenciada. Mas eu entrei esses tempos atrás, o que faz 2 meses. Então, fui convidado para ir gravar um casamento, fazer um trabalho, né? E aí, a gente foi lá, os equipamentos e tudo mais. Chegou lá, eu olhei, cara, tinha um órgão enorme. Eu quase me perdi, quase falei assim pro Pia, viu? Pega o cara que me convidou, né, junto. Pega a câmera ali e vai. Quando eles tocaram os primeiros acordes, assim, aquela igreja tremeu, mano. Enche demais, né, cara? E a acústica daquele ambiente. E, tipo assim, pra quem não entende, é simplesmente muita gente confunde com teclado. É simplesmente um teclado. Uma coisa assim. Mas toda a estrutura que tinha, que era tudo feito... Cara, as bolsas de ar, a tecnologia que tem envolvida naquilo, ainda mais a acústica, pra quê? Na época, vamos dizer assim, o século passado, mano. A tecnologia que tinha do século passado pro pessoal dentro das igrejas é coisa absurda. É genial, cara. Se tu parar pra analisar, aquilo é genial. É genial. Porque eles estudavam acústica sem ter equipamento nenhum pra estudar acústica, mano, entende? E hoje a gente tem... Qual é o equipamento do cara? Palminha pra ver onde é que ia bater o som. Porque era o único jeito. Sim, cara. E hoje a gente tem vários equipamentos, né? Essa evolução, essa tecnologia, os instrumentos, essa questão das igrejas, para todos os projetos que veio de fora, né? Da Alemanha, da Itália, enfim. Tem acesso à informação, né? Eles não tinham. Cara. E era genial. Eu acho genial. Pra mim, que tu falou do órgão, a gente foi também com o coral cantar uma vez num teatro, lá em São Leopoldo, uma cidade próxima a Portão também.
se chama Orfeu. E lá eles têm um piano de cauda. Daqueles muito, muito massa, assim. No meio do negócio. Caraca. Quando eu cheguei, eu fui obrigado a sentar e tocar. Cara, foi uma das sensações mais diferentes que eu já tive. Cara, é absurdo tocar aquilo ali. Eu sonho um dia ser rico só pra ter um piano de cauda daquele. É totalmente diferente a experiência. Nossa. Aquilo ali devia custar, sei lá, uns 300 mil reais. Eu acho que era um eu absurdo. Lá em Curitiba eu fiquei com vergonha de pedir. Até mais por... Eu também fiquei, eu não pedi, eu sentei e saí tocando. Até mais pelo fato de que, normalmente, a parte de órgãos nas igrejas e tudo mais é totalmente difícil, né, cara? É uma coisa que já tá praticamente em extinção. O pessoal não cuidava e tal. E ainda mais que quando eu cheguei eu vi que os músicos lá, a mulherzinha falando lá, a tiazinha falando que os músicos eram bem assim, caprichosos com os instrumentos e tinham bastante ciúme. Aí eu já fiquei meio... Pensei, cara... Já fica, deixa quieto, né? Não vou lá, né? Cara, dia 23, eu vi que saiu uma matéria no MB Notícias, que você se destacou dentre vários músicos na cidade de Portão, né, do Rio Grande do Sul, e foi eleito o melhor, né? E conta um pouquinho mais sobre essa história, conta um pouquinho mais essa história pro pessoal aí que tá assistindo. O MB Notícia, eles promovem todo ano o melhor de Portão, em várias categorias. Tipo, melhor vendedor, melhor lancheria, melhor restaurante, melhor de cada categoria, entende? Uhum. Eles fazem de tudo assim. Aí eles postam lá, deixa aí no comentário pra você qual foi o melhor músico de Portão. E daí as pessoas vão lá e votam. Cada pessoa que colocar ali o nome do fulano de tal é um voto. E eu não vi que tava tendo isso aí, cara. Realmente não vi. Aí começou a dar notificação no meu celular, fui olhar um monte de gente me mencionando, fui abrir o que era e vi que era... Pensou que era sorteio? Do músico. Achei que era sorteio. Pensou que era eu te marcando no sorteio pra E era hack de teclado. De melhor músico, cara. Teve um cara aí que marcou umas 3 vezes semana passada pra ganhar um hackzinho de teclado. Quase que eu comprei o hack e te mandei já. Mas eu aceito. Mas daí, cara, teve essa votação, né, que era por comentários, mas a galera de Portão sempre abraçou bastante a causa, tanto de Portão quanto de Tupandi, como eu falei antes. Eu sempre fui dessas duas cidades, assim. Até um tempo atrás, eu participei de um outro concurso, que era online, daí era duelo de covers, né? E daí a gente tinha batalhas, tinha que mandar um videozinho ali de 30 segundos, assim, e aí tu batalhava contra a pessoa e a galera ia lá e votava, fulano de tal, fulano de tal. Aí tinha voto por... como é que se diz? Por votação, assim, de eu mandar pra ti, pra tu votar em mim, e tinha voto técnico. Por indicação? Por indicação, tinha me fugido da palavra. E voto técnico. Uhum. Aí até quem ganhou foi daqui da volta. Eu não lembro que cidade era, mas era uma dupla daqui que ganhou. Caraca. Ganhou o negócio. Foi produzir lá com um cara que produziu Hungria. Gravou uns negócios bem massa. Mas assim. era eu caí na semifinal. Eram músicas... Era aleatório, era sem categoria. Eu fui cantando rock e caí pra uma dupla que cantou sertanejo. Na semifinal eu caí. E era uma galera também, cara. Eram umas 300 pessoas, eu acho. Por aí. Cara. Eu caí na semifinal. E o mais engraçado é que eu perdi a primeira batalha. A primeira audição que teve, eu perdi. Daí teve a repescagem e eu passei. Sim. E depois fui passando os votos. E daí isso que eu ia dizer, quando chegava a votação, a galera caía em peso, cara. Eu via todo mundo postando, mandando pra galera, sabe, cair em peso. Tu viu o pessoal Cheguei contigo, né? Cara, cheguei a conseguir 10 mil votos. Caraca. Sabe, a galera vinha voltando pra caramba, assim, e eles abraçavam a causa. E daí, quando teve esse aí do Melhor de Portão, também, eles abraçaram a causa e foi. E esse ano, pra mim, foi muito bom lá. Foi o ano que a gente começou com esse novo projeto que eu tenho, com o Augusto e Daniel, que Daniel é minha dupla, né? Uhum. É um guri prodígio, assim, tem 17 anos, mas o que o guri toca e canta é um absurdo. Ele é multi-instrumentista, toca 50 vezes melhor do que eu, qualquer instrumento. Pode largar violão, guitarra, baixo, gaita, viola, cavaco, Caraca. Qualquer coisa que tu largar na mão dele, ele sai tocando. Ele é um absurdo, Tu escutar ele tocando, o cara fica abismado. Qualquer músico velho toma um pau dele. E a gente casou muito bem, assim, como dupla, porque ele, como eu, gosta de tudo quanto é música. Então Sim. a gente toca sertanejo, toca rock, toca vocês são samba, bem ecléticos. toca pagode,
toca tudo, bailão, bandinha. No show a gente vai do 8 ao 80, cara. Teve show que veio pedido lá, Raul Seixas, eu peguei e toquei Raul. O próximo veio o Alan e Aladim e ele tocou, sabe? Era uns troços muito... É uma coisa bem difícil que eu vejo pelo menos aqui na região, né? Passo alguns lugares, alguns cantores de barzinho estão ali, né? E geralmente o pessoal é só MPB? Só MPB. Só sertanejo, só sertanejo. Não tem essa versatilidade, né? Cara, a gente teve um show que a gente fez que foi um aniversário. E daí era aniversário de um cara muito amigo nosso, assim, e tal. E como era aniversário, é aquele negócio que tu tá mais perto, porque não é um show, sabe? Tu não tá naquele negócio, músico e plateia. A galera tava na volta, então eles vinham pedir música. E tinha uma senhora que eu tava dando risada, cara, porque ela pedia umas coisas muito nada a ver uma com a outra. Era totalmente sem sentido. Eu não sei se ela tava testando a gente, sim, ou se ela realmente é mais eclética, ou do como diz o Pablo Vittar, epilética, mais do epilética. Que nós. Porque, cara, ela, juro por Deus, ela veio, pediu pra eu tocar Belchior. Aí eu toquei Belchior, de boa. Aí a música seguinte, ela pediu, eu não sei se vocês vão conhecer aqui, porque é uma banda gaúcha, pediu Tequila Baby. É uma banda de punk rock gaúcho. Caraca, punk rock, tá ligado? O troço é guitarra, distorção e... É porradão. Aí depois, juro por Deus, que a música seguinte que ela me pediu, depois de um punk rock, foi Jorge Benjor. Cara, ela tinha quantos anos? Uns 50 e poucos. E a próxima música, depois do Jorge Benjor, ela pedia, tipo, Legião Urbana. E daí pedia uma sofrência de sertanejo. Aí daqui a pouco pedia sertanejo universitário. Cara, ela era muito eclética. Porque ela fazia uns pedidos muito sem nexo, um com o outro, cara. E daí, cara, a gente ficava... travava minha cabeça. Porque tu tá saindo de Jorge Benjor pra tocar punk, sabe? E ela não parava de pedir Ramones, mano. Caraca, mano. A senhorinha tava mil Não, grau. ela tava mil graus, Isso no aniversário. Que Imagina uma festa. era do marido dela. Caraca. O marido dela, que era aniversariante, me pediu menos música do que ela, cara. Na verdade, a ideia foi dela de contratar. Eu acho, mas, cara, pra nós é massa. Mas eu acho que ela tava testando. Ver até onde que a gente ia. Ela, não, do Benjor passou, vamos ver agora. Eu acho que era isso aí, não tinha muito sentido, cara. Caraca, mano. Qual que foi um dos maiores aprendizados que você teve nesses últimos anos, desde que tu começou aí nessa carreira? Cara, um dos maiores aprendizados que eu tive é de a gente nunca desistir do nosso sonho. Que a galera pensa às vezes que nem... Vou ser sincero, eu sonho em viver de música, mas não só de viver de música bem. Eu sonho, cara, e realmente tá no topo, tá ligado? Sim. Tá no mainstream da parada. E a galera fica, mas vocês estão sonhando longe, isso nunca vai acontecer, que nem ganhar na loteria. Pode ser. Mas se um cara chegou, por que eu não vou chegar? Qual é a diferença que eu e ele temos? Cara, é verdade. Sabe, se tem vou dar um exemplo. Se o Gustavo Lima chegou onde ele tá, por que eu não posso chegar? E teve um começo. Ele teve um começo. Ele nem sempre foi o embaixador. Ele nem sempre cantava tudo que ele canta hoje. Ele nem sempre foi rico. Ele era pobre, tocou, até que deu certo. Sim. Então, uma das coisas que eu aprendi nesses últimos anos é isso. Que por mais que teu sonho seja alto, não dá pra desistir. Não dá pra achar que é muito difícil, eu não vou. Porque eu sempre sonhei em cantar na TV e nunca imaginei que estava mais perto do que eu esperava. Foi uma simples ligação. Cara, de um dia pro outro, mudou. Da TV ali você já deu uma pinceladinha, né? Me conta um pouquinho os bastidores, como é que é lá. Conta um pouquinho pro pessoal. Talvez aqui, ó, caramba, cara. Pelo menos aqui na nossa cidade e no oeste, acredito eu que tenha poucos estúdios de TV. Eu não sei onde é que foi isso, não sei em São cidade. Paulo. Conta um pouquinho mais pra nós que eu principalmente tô curioso. Cara, foi bem massa, assim. Eu, da época, tava morando em Tupandi, né? Uma cidade com 4 mil habitantes. Daí, do nada, eu peguei um avião e fui pra São Paulo, pra capital, tá ligado? Que tinha 22 milhões. Uhum. Então, eu tava perdidaço, cara. Parecia um colono perdido. Eu leva, mas quanto prédio tem ali? Meu Deus, como é alto. Era assim o tempo todo. Mas, mano, foi uma das melhores experiências que eu tive na vida, assim, sabe? Porque foi a primeira vez que eu fui tratado como artista. E isso meio que me viciou. Eu cheguei lá... Bom, como eu falei antes ali, né? Que teve toda... Eu fui chamado pra fazer as audições e tudo mais.
passei nas audições antes da TV. Sim. Aí eles mandaram pra nós que tal dia a gente tinha que estar lá em São Paulo, que o hotel eles disponibilizavam pra gente do lado do estúdio. O transporte também? O transporte não, a gente tinha que pagar só o transporte. Uhum. Porque comida eles davam. Claro que se tu quiser sair pra jantar de noite e tal, tu tinha que ter Sim, dinheiro, não sim. ia eu pagar, mas Sim. almoço, café da manhã, tudo isso tinha Caraca. incluso, eles te davam, né? E o hotel também. Aí o hotel era do lado do estúdio, assim, era bem, bem coladinho, bem pertinho. E daí eles passaram todas as informações e a gente tinha que estar no estúdio às 7h30 da manhã. Aí tá, peguei o avião, eu fui sozinho pra lá, não levei acompanhante nenhum. Cheguei lá em Aparecida, é longe pra caramba, mano, porque tu pega o avião até São Paulo, desce em Guarulhos, aí tem que pegar 2 ônibus. Caramba. Aí demora mais umas 3 horas, 3, 4 horas de ônibus, até chegar em Aparecida. Pra nós que estamos acostumados com cidade pequena, né, cara? Cara, mas Aparecida é uma cidade pequena, por mais... São Paulo, capital, é enorme, né? Quando eu fui gravar em algum lugar, meu Deus, cada rua que eu passava eu achava que ia ser assaltado. Mas Aparecida é mais tranquilo. Acho que por ser uma cidade religiosa e tal, é bem tranquilo, assim. Tu consegue caminhar na rua, mas que alguém venha rezar contigo. Mas... Aceitar Jesus. Aí eu cheguei 7h30 da manhã, mano, tinha uma fila, cara. Uma fila na minha frente. E eu comecei a conversar com a galera ali, fazer amizade, né? Eu tava sozinho. E daí eu conversando com os caras. Aí os caras, eu já cantei pra 70 mil pessoas. Aí o outro, sou mestrado em música. Caraca. E é um pé de chinelo que tava tocando num boteco na semana passada, tá ligado? E eu era o cara mais novo, mano. Eu tinha 20 na época, a galera ali era tudo 30 pra cima, assim, né? Sim, hoje tá quantos anos? Então 23. 23. Não, eu não tinha 20, tinha 21. Foi final de 2021. Não sei. E daí eu fui pra dentro do estúdio, a gente tinha que sentar lá, tinha cadeirinha e tudo mais, aí tu assinava os contratos de imagem, fazia maquiagem, tirava foto, dava entrevista e tudo mais. E eles falaram assim, agora vocês sentem aí e esperem até a hora de gravar. Aí eu, beleza. Meu, tu imagina a ansiedade do cara. Isso era, vamos lembrar, 7h30 da manhã. A gente foi começar a cantar 11. Então das 7h30 até as 11, tu ficou sem saber o que ia acontecer, sentado numa sala com um monte de gente. Um olhando pra cara do outro. Um olhando pra cara do outro. Aí a galera começou a cantar, pegou o violão. Quando eu comecei a escutar os caras cantando, eu pensei, então, gurizada, eu tô indo embora. Obrigado. Muito obrigado pela força, né? Era tudo sertanejo. Tudo sertanejo. Eu era o único roqueiro. Eu pensei, vai pra casa que fica melhor, né? E eu tinha escolhido uma música que não mostra muito a minha voz. Ela é uma música fácil, é retinha, sempre... Sim. Pro dia nascer feliz, é sempre a mesma coisa, sabe? E eu fiquei pensando, até falei pra minha mãe na hora, tava conversando com ela no celular, eu disse, eu caguei na escolha da música. Peguei uma música que não mostra a minha voz. Eu não vou conseguir mostrar o meu potencial. Não podia mudar na hora. Não podia, era tudo... A primeira audição era com playback, né, cara? Então já tinham feito playback e tudo mais. E, meu, o que me deixou nervoso pra caramba é que eles não mostraram o palco pra nós. A gente ficou até as 11 da manhã e começava a gravar, né? Falava, fulano de tal. Aí quando chegou a minha vez, a gente passava num estúdio, num corredor do estúdio, que era um L, assim, grandão, cheio de luz, coisa mais linda. Aí tu saía naquele palco. E, cara, quando eu subi e vi aquele palco, eu me arrepiei inteiro, assim. O palco era lindo, cheio de luz, tinha umas 30 e poucas câmeras na tua frente. Os jurados daí, né, que era o maestro Rodrigo Costa, que ele é o produtor do Milionário José Rico, o produtor do Daniel, desde o início de carreira. Era a Taeme, da Taeme Thiago, e a Adriana Ribeiro, da Adriana Ribeiro e Rapaziada. Aí, cara, ele só te largava o microfone na mão, falava, vamos gravar Augusto, 3, 2, 1 e vai. Então, tipo assim, não tinha passagem de som, não tinha... E preparação... Não, nenhuma. Ninguém falou nada assim, cara, Não. faz a preparação vocal que... Era só se chegar vira. lá, 3, 2, 1 e vai embora. Já quando ela Caraca. terminou de falar o 1, já tá tocando a música e tu já tem que sair cantando. Então, cara, eu me borrei inteiro, porque eu sempre sou acostumado, quando vou tocar até num barzinho, eu vou lá e passo o som antes, né? Reconheço onde a gente vai tocar e tal. E
Lá não. E, cara, quando eu fui tocar, eu tava muito nervoso. E a escolha da música, na verdade, me ajudou. Porque eu tava tão nervoso que se eu tivesse que fazer algo diferente, eu ia errar. Isso aconteceu com muita gente lá, que são muito bons, mas queriam mostrar demais e se perderam. E, cara, eu usei aquele nervosismo, eu tirei o nervosismo e deixei como energia em cima do palco. Então eu saí correndo pra um lado e pro outro, chutava tudo pra cantar lado, saía pulando. Fiquei que nem louco cantando Pro Dia Nascer Feliz do Cazuza. E aí eu fui selecionado. Dos 45, passou pra 30 e assim foi indo. Eu caí nas quartas de final, né? Quando tava indo pra semifinal, eu caí fora. Que era uma batalha pra moça que acabou ganhando o programa daí, depois. Sim. Ela também tem uma carreira consolidada, é back vocal da Anitta. Já tinha feito turnê. Então, ela tinha mais de 20 anos de carreira, né? Eu, na época, tinha 20 anos de idade. Yes. Então eu perdi com honra. Porque todo mundo falou que a gente cantou parelho, que foi pau a pau. Até os jurados falaram que a escolha foi porque a gente cantou Exagerado do Cazuza. E que pra mim era mais fácil cantar Cazuza por ser homem, né? E por eu já ter cantado Cazuza na outra audição, pra mim era mais fácil. Daí acabaram escolhendo ela. Mas foi muito parelho, assim, sabe? Então, cara, mas assim, essa experiência de tu tá lá, de tu ser tratado como artista, com respeito, sabe? Depois eu chegava em casa, eu ia... Bom, a cidade tinha 4 mil habitantes, todo mundo me conhecia. Eu ia no mercado, a galera, cara, te vi na TV, cara. Bah, tava torcendo por ti, sabe? Isso aí, né? o reconhecimento era muito bom. No dia que foi pro ar o programa, eu ver todo mundo da cidade postando foto. Ah, estamos torcendo por ti. Ver meus professores tirando foto na frente da TV, sabe? Isso Caraca. Aí foi uma sensação sem igual. Bacana. Eu vou fazer de tudo pra conseguir voltar pra lá. Eu quero voltar pra TV. Não vai ser a única vez. Eu já nem sei mais onde vai, aonde foi que eu errei. Eu quero encontrar algum lugar que não passe na TV, pra eu respirar, pra meditar, ver o mundo diferente de tudo que eu já vi. Me sinto tão só em meio a tanta gente vazia, de mente cheia, o coração a mil. Por isso eu digo que não adianta ver o mundo só da sua janela. Eu já nem sei se a solidão me faz bem, ou se eu acho que já sei demais sobre tudo que eu vejo. Talvez não esteja certo, mas o que tem é só assim pra aprender. Porque eu quero voar, quero viajar pelo mundo, me encontrar, fazer o bem sem olhar a quem, sem saber no que vai dar. Eu já nem sei se a solidão me faz bem, ou se eu acho que já sei demais sobre tudo que eu vejo. Talvez não esteja certo, mas o que tem é só assim pra aprender. Porque eu quero voar, quero viajar pelo mundo, me encontrar, fazer o bem sem olhar a quem, sem saber no que vai dar. Porque eu quero voar, quero viajar no mundo,
me encontrar, fazer o bem sem olhar a quem, sem saber no que vai dar. Larararara, 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 larararara. Porque eu quero voar, quero viajar pelo mundo, me encontrar. Cara, sensacional essa música. Conta um pouquinho mais pra nós a história dela, como é que surgiu, qual que foi a inspiração, o que veio na mente na hora que tu tava criando. Cara, essa música foi... Eu sempre falo que eu não sou compositor, que é alguém que canta essa música no meu ouvido, porque se eu tiver que sentar agora e escrever uma música sobre algum tema, eu não consigo escrever. Geralmente quando vem uma melodia na minha cabeça, ela já vem pronta. Uhum. E essa música veio mais ou menos assim. Na época eu era solteiro e eu tava numa fase de curtir bastante a vida, assim, sabe? Tava sempre rodeado de muita gente. Eu tinha uma banda que tava tocando em tudo quanto é canto. Então eu tava sempre rodeado de muita gente. E essa música eu escrevi numa segunda-feira de julho, por aí. E eu lembro que nessa segunda-feira eu tava meio na bad, assim, por coisas do dia a dia, assim. Nada muito ruim. Mas tava num dia triste. E eu não tinha ninguém pra conversar. Uhum. Sabe? Então por isso que eu escrevi até essa parte ali de me sinto tão só e meio a tanta gente vazia, de mente cheia e o coração a mil, né? Foi nesse sentido, assim, de que eu tava sempre cheio de gente e na verdade eu não tinha ninguém. Sim. Então eu comecei a escrever a música quando eu tava meio que numa bad. E eu comecei a gostar da música, tá ligado? Eu comecei a ficar feliz que eu tava escrevendo algo que eu tava curtindo muito. E daí foi... Quando eu fui escrever o refrão, eu já tava feliz. Que eu tava escrevendo algo legal. Uhum. Então a música começa... Tipo, pelo menos eu noto isso. Talvez seja porque eu escrevi, mas eu noto que na primeira estrofe é uma vibe mais na bad. E depois do refrão ela fica alegre. É porque foi exatamente o sentimento que eu tinha nesse momento. Foi, no caso, uma junção dos sentimentos, né? É. Cara, que Eu tava numa época bem espiritualizada, assim. Ali eu tinha acabado de experimentar o chá de ayahuasca. Foi a primeira vez que eu tinha consagrado o ayahuasca e tal. Uhum. Então tava com os sentidos mais abertos, assim, vamos dizer. E quando essa música veio, pra mim veio com tudo. Sim. Eu gravei um áudio, mandei pro meu pai e falei, eu acho que essa música vai mudar minha vida. E ele, realmente... Cara, e ele mandou um áudio pra mim, assim, tipo, abismado. Ele tinha apaixonado, tinha ficado louco pela música, sabe? Sim. E, cara, umas 2, 3 semanas depois, começou aquele concurso que eu te falei. Uhum. E eu tinha outras músicas que eu tinha escrito antes e acabei mandando essa. E Esse foi concurso, no caso... que eu ganhei aquele, que eu gravei essa música lá em São Paulo. Que você gravou. Hoje essa música ela tá disponível nas plataformas digitais, né? A gente tem o clipe no YouTube, tem o Spotify, tem tudo. Sim. Fala pro pessoal aí, se eles querem pesquisar, vai estar claro na descrição também. Isso, mas se quiserem pesquisar, é só botar aí onde você gosta de escutar música, seja no Spotify, no Deezer. Tá em todos. Tá em todos. No YouTube é procurar Algum Lugar Augusto Lima. Cara, tem até videoclipe. Tem videoclipe. videoclipe. O videoclipe foi feito depois, foi feito pela Star Produtora lá de São Paulo também. Cara, você acredita que o digital hoje ele tem bastante influência no teu trabalho? Total. Na verdade, hoje a forma com que a gente trabalha é digital. Antigamente tinha que ficar ligando pra rádio e tal. Hoje ninguém escuta rádio. Mas, sim. Não posso generalizar também, mas boa parte da galera que vai consumir nossa música, a galera mais jovem, não escuta rádio. Vai escutar música no seu aplicativo, no celular e tal. Atualmente aqui, pelo menos aqui na região, né? O pessoal que vem investir em marketing conosco, com a nossa empresa, eles sempre perguntam,
devo parar de anunciar em rádio e tal. E isso é uma coisa que você falou. Às vezes não generalizar, mas ter em mente que a pessoa de mais idade atualmente ainda tá ouvindo muito rádio. Sim. Principalmente aqui, a área do interior, né? Os colonos em si. Depende muito do público que tu quer atingir, né, cara? Mas é sempre bom ter tua propaganda em todos os lugares. Mas eu acredito que hoje, cara, o músico é obrigado a ter conhecimento de marketing digital. Sim. Porque a gente vive ali. Se tem alguma forma de tu conseguir alcançar um sucesso mais rápido hoje, é no Instagram. Querendo ou postando não, Reels no Instagram, é ali. é movimentando, mostrando que tu é ativo. Querendo ou não, as pessoas que vão te contratar hoje, ou que te contrataram, grande parte veio disso também. O currículo tá ali, cara. O currículo tá ali. As pessoas pedem material hoje, pedem o link do perfil no Instagram. Sim. Cara, que bacana, mano. Qual que seria um conselho que você daria hoje pra alguém que tá começando na música, que você deixaria pro pessoal, assim? Que, claro, assim como eu sou músico, você é músico, já deve ter passado por isso, chegou um tempo que você acha que estagnou. E você ficou pensando, cara, eu preciso evoluir e tal. Ou no começo algo era muito difícil. Qual que seria um conselho, assim, que você daria? A ter persistência, cara. Nunca desistir. Porque sempre vai parecer difícil. E outra coisa também é nunca achar que não precisa mais estudar, que tá pronto. Uhum. Que o músico, quando tu não tem mais vontade de correr e aprender a evoluir, o músico dentro de ti morreu. Tu nunca vai saber tudo. Tem que sempre buscar evoluir cada vez mais no instrumento, na voz, em marketing, em tudo. Sempre tem que tentar ser o mais completo possível, né? Sim. Até porque se o cara quer viver disso, existe 2 tipos. Tu pode viver como músico e viver como artista. São 2 coisas completamente diferentes. Um precisa do outro, né? O músico precisa do artista e o artista precisa do músico. Eu vou te ser sincero, eu me considero mais artista do que músico. Eu estudo música, estudo pra caramba, Sim. mas eu sempre fui artista. Comigo, na minha banda, eu tenho músicos. A diferença é que os caras estudam, tocam muito melhor do que eu. Mas eles não conseguem falar, não conseguem engajar a galera, sabe? Uhum. O artista, ele tá lá como à frente. Ele tem que conectar as pessoas a ele. Tem muita gente que canta muito melhor do que eu, mas faz um show e não atrai tanto público quanto eu atraio num show. Sim. Pela conexão que tu consegue passar, Você entendeu? aprendeu a trabalhar com isso e eu acredito que com o teu dia a dia, isso se torna cada dia mais fácil. Ajuda. Né? Cara, hoje pra quem quer contratar os seus serviços, pra quem quer contratar as suas apresentações, onde que pode estar te procurando? Se você só faz show em Portão, Rio Grande do Sul, se você faz show em outros lugares, e qual que é o processo depois da contratação? O que tu faz em específico? Cara, a gente toca onde chamarem a gente, né? A gente tá sempre aí disponível. O contato geralmente vem pelo Instagram, né? Que é @AugustoLimaCantor ou @AugustoEDanielOficial, né? Que é da dupla daí. A gente tem show acústico e em banda. Agora para 2023 a gente quer focar mais nos shows em banda com a dupla, né? Fica uma coisa mais completa, assim, mais ajeitada. E a gente tenta cobrar o mais justo possível. Não cobra o olho da cara, mas também cobra o justo, né? Sim. E, cara, depois que a gente é contratado, a gente fecha ali uma data e tal, e a gente se prepara. Porque como a gente tem um repertório muito eclético, a gente sempre pergunta pro contratante o que ele quer, o que o público dele gosta. O contratante já sabe mais ou menos o que a galera dele vai curtir. Claro que teve casos que a gente foi tocar que o contratante falou assim, aqui eu quero que tu toque mais rock, porque a galera só curte mais rockzinho. A gente chegou lá, tocou rock e tava um marasmo. Aí tava indo no banheiro, um senhorzinho me chamou e falou, toca uma sofrência pra mim. Puxei Milionário José Rico, pronto. Todo mundo saiu cantando. E começou a tocar sertanejo, mudou o show da água pro vinho. Mudou o público. Sim, a gente também sente, mas Sim. A gente sempre tenta organizar o repertório para também agradar mais a certo local. A gente faz shows diferentes, nunca nossos shows são iguais, sabe? Tu pode ir em todos, tu vai ver que cada um a gente muda completamente, assim, a vibe sem perder a essência. A essência do nosso show sempre é fazer todo mundo se divertir, cantar, dançar. A gente gosta de conectar a galera. Que importa, né?
A gente gosta de conectar a galera, assim, sabe? A gente não gosta de tocar, de ser músico de fundo, assim. A gente quer ver a galera cantando, dançando, gritando, é isso que nos motiva. Mas daí a gente tem esse preparo, esse estudo do repertório, esse preparo de show, a gente monta todo o show, e daí a gente vai ensaiar com a banda. Aí, geralmente a gente ensaia no estúdio próprio, primeiro, e antes do show, na semana do show, a gente ensaia no estúdio profissional, que é o Calil Souza, lá em São Leopoldo, que é a cidade ao lado de Portão. Sim. É o melhor estúdio que tem na região ali, precinho bem em conta, assim, sabe? Caraca. Os caras cobram R$50 a hora do ensaio. Fica uma indicação pra quem tá. Fica uma indicação total também, pra quem é da região lá, não tem estúdio melhor que do Calil. E a gente vai lá daí pra ensaiar na semana do show, porque daí lá todo mundo consegue se escutar perfeitamente, tu consegue alinhar tudo do show ali. Hoje vocês têm parte de áudio também, estrutura? Ou a pessoa que vai te contratar, ela precisa se preocupar com isso? Ou vocês têm algum contato já? A gente tem parceria já, né? Parceria. Dependendo do show, a gente tem estrutura, mas se o show for muito grande, aí nossa estrutura já não comporta, então a gente aluga, mas a gente já deixa o valor incluso no cachê, né? Agora, claro, geralmente a gente está pegando agora festas de município e tudo mais, daí já tem estrutura pronta e a gente só chega para tocar, né? Aí é mais tranquilo, assim, mas a gente tem. Cara, que top. Cara, hoje investir em som é complicado, né? Tu sabe, é tudo horrível de caro. Sim. É horrível de caro. Às vezes vale mais a pena a gente alugar e colocar no valor ali, porque daí o cara vai, monta tudo, a gente só precisa se preocupar em chegar e tocar. Exato, até a parte de fazer manutenção desses equipamentos, né? É muito caro. E principalmente depois da pandemia. Triplicou o preço das coisas. Cara, pra nós encerrar, então, muito obrigado pela tua participação, por ter se disposto a vir. Veio da cidade vizinha, ele veio trazer a esposa para visitar os familiares, né? Passar final de ano. E não hesitou em momento algum de não vir. Eu entrei em contato com ele, ele falou, cara, tô indo por aí. Eu falei, irmão, cola aqui, se tu puder. É sempre uma honra, né, cara? Pô, eu sempre gosto de estar aqui. E muito obrigado, cara, de coração mesmo. Próxima vez mesmo. tem que ter um shoppingzinho do mano, né? Olha só. O pessoal tá sempre junto aí. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado por esse momento incrível. Compartilha com teu amigo, compartilha com todas as pessoas que você acredita que vai curtir esse episódio. E para nós encerrar, vamos de música, Augusto? Vamos de música. Eu ainda acho que para encerrar tu tinha que cantar, né? Cara, vamos deixar para uma próxima, quem sabe o próximo, né? Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito novo, me sinto são e salvo e forte. E tenho comigo pensar, Deus é brasileiro e anda do meu lado, e assim já não posso viver o ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Eu tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri,
Mas esse ano eu não morro.